E aí pessoal, eu sou o José Afonso e eu sou fundador do projeto Menos Carbono. Eu sou Yuji Tinoshi, eu sou mecânico e hoje eu tô aqui com o José para ele explicar um pouco melhor sobre consumo de combustível. Em relação ao projeto, de onde surgiu a ideia? Eu sempre gostei muito de carro e economia de combustível sempre foi um assunto muito frequente na minha vida. Eu comecei a reparar que os motoristas e os condutores que eu tenho contato, que eu conheço, entendem muito pouco sobre como funciona o carro que eles utilizam. Não sabem como andam itens básicos da manutenção de curto e médio prazo. E isso, no final das contas, estava levando a um alto consumo de combustível. Certo. E qual é o seu objetivo com o projeto? O projeto é um projeto de caráter educativo e ele tem o objetivo de ensinar condutores noções básicas sobre o consumo de combustível, sem ficar entrando muito em detalhes sobre mecânica, sobre física, ensinar apenas o que a pessoa tem que saber para chegar no objetivo, que é economizar. Fala aqui pra gente agora, quais são os fatores que influenciam no consumo de combustível? De forma resumida, são 4 fatores. Qual carro você está utilizando e dentro desse fator carro, qual a manutenção que você dá nele, o terreno que você está dirigindo, qual a via, aonde, como você está dirigindo, o combustível que você põe no seu carro, qual o tipo de combustível, a qualidade desse combustível e, por último, e não menos importante, o método de condução, que é como você realmente vai estar dirigindo aquele carro. Zé, na sua opinião, o que leva os condutores a desperdiçarem mais combustível? Eu já falei anteriormente e até em outros vídeos que não existem fatores mais ou menos importantes, mas na minha opinião, o que mais leva as pessoas a desperdiçarem combustível é o método de condução. E dentro do método de condução tem um fator que ganha de todos os outros, que é o acelerar desnecessariamente. E quando eu falo acelerar desnecessariamente, eu não estou falando de sair cantando pneu, não. É só você pensar comigo. Toda vez que a gente acelera o carro, que a gente queima combustível, a gente tem um objetivo que é ganhar velocidade. Em contrapartida, quando a gente freia o carro, a gente está jogando toda aquela energia fora. Todo aquele combustível que a gente gastou está sendo perdido. 24 horas por dia, 7 dias por semana, motoristas aceleram lugares que eles não precisavam estar acelerando e freiam logo em seguida. E isso interfere muito no consumo dos carros deles. Seja acelerar antes de uma lombada e logo em seguida você freia, acelerar antes de um semáforo que está fechado e depois você freia, acelerar antes de um radar, tudo isso vai somando fatores que levam as pessoas a aumentar o consumo de combustível dos carros delas. Então, o condutor conhecer o trajeto é muito importante também para a economia. Sim, dentro do fator terreno, isso é uma das coisas mais importantes, porque a partir do momento que você sabe onde você está dirigindo, você sabe como que é a via, onde vai ter uma lombada, onde vai ter um semáforo, onde vai ter um redutor de velocidade, tudo isso vai impedir que você cometa esse tipo de erro. Esse erro de você acelerar de forma desnecessária e ter que jogar aquele combustível fora, tendo que frear logo em seguida. José, todo mundo gosta de dar uma aceleradinha, mas a gente viu que isso faz com que a gente desperdice mais combustível, certo? Sim. Na sua opinião, o que impede os motoristas de estarem atingindo altas autonomias? Sem dúvidas, dirigir pro rumo. Deixar que o seu carro te guie e não o contrário. Porque a partir do momento que você pensa sobre aquilo que você está fazendo, seja quando você está atrás do volante ou até mesmo antes de estar atrás do volante, você não deixa de calibrar os pneus toda semana, não deixa de dar manutenção do seu carro, trocar o óleo do seu carro no período certo, não dá mais aquela acelerada antes daquela lombada, tendo que frear logo em seguida, não abastece mais naquele posto de procedência duvidosa por causa de alguns centavos, porque isso tudo, no final das contas, vai levar a um alto consumo de combustível e vai te impedir de tirar o máximo de rendimento que o teu carro pode te oferecer. A gente está aqui falando sobre economia de combustível, mais voltado para o lado financeiro, certo? Sim. Além disso, quais os outros benefícios que o projeto pode nos oferecer? Primeiramente, segurança ao dirigir. Porque a partir do momento que você entende a forma como o seu carro funciona e a forma que você está dirigindo ele, a manutenção do seu carro está em dia, você diminui muito os riscos que você tem ao dirigir, de eventuais problemas enquanto você está dirigindo o seu carro. E
Segundo, existe um lado ecológico dentro dessa conversa. Porque por mais que exista uma tendência mundial na transição dos carros a combustão para os carros elétricos, isso não vai acontecer de uma noite para o dia. Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer na nossa parte para tentar diminuir essa emissão de poluentes. E uma delas é a economia de combustível.